bem, pescador? O vídeo de hoje é para dar para vocês algumas dicas de como escolher melhor a carretilha que você pretende comprar, caso você queira mais uma carretilha. Então vamos lá que a gente vai passar para vocês aqui algumas dicas que podem te ajudar na escolha e montar um equipamento também equilibrado com essas dicas que eu vou passar. O primeiro item que vocês devem observar é a relação de recolhimento da carretilha. Aqui na minha mão tem uma lubina da Marine Sports, a Black Widow. Essa carretilha tem uma relação de recolhimento de 8.3 por 1. E o que significa isso? A cada volta da manivela, o carretel gira 8.3 vezes. Isso é fácil de entender. Com certeza a maioria dos pescadores que utilizam carretilha sabe desse fato. Uma coisa que muita gente não sabe é que a relação de recolhimento ela tem um outro parâmetro que pode te ajudar na escolha, que é a recuperação de linha. Não é difícil acontecer de uma carretilha como essa, de 8.3 por 1, oferecer um recolhimento mais lento de uma carretilha determinada com padrão 7, por exemplo. Essas questões elas vão depender da recuperação de linha. Então, quando a gente tem a medida 8.3 por 1, nós estamos falando da velocidade que o carretel gira. E quando nós estamos falando de recolhimento de linha, nós estamos falando de recuperação. Tudo que essa carretilha recupera a cada volta na manivela. Então você deve conciliar as duas informações para chegar ao objetivo que você pretende, de velocidade de recolhimento. Sendo que não adianta ela dar muitas voltas no carretel e recolher pouca linha. Isso vai estar ligado também ao tamanho do carretel. Quanto maior for o carretel, menor poderá ser a velocidade declarada como velocidade de recolhimento, que ainda assim ela vai permanecer recolhendo mais linha, devido, volto a dizer, ao tamanho do carretel. Então essa é uma coisa que deve sim ser observada quando você for adquirir uma carretilha. Outra questão que eu vejo também que muitos pescadores têm dúvida é com relação à quantidade de rolamentos, sendo que existem carretilhas com 12, com 11, com 10, com 5, é uma infinidade de quantidade de rolamento. Cada fabricante tem um padrão, cada fabricante aplica de uma maneira. O que você precisa entender é que, basicamente, uma carretilha para ser minimamente eficiente, ela necessita de 5 rolamentos na parte interna mecânica. O que passar disso são upgrades, são rolamentos a mais, e que nem sempre representam uma vantagem tão grande assim quando a gente compara o preço. Eu trouxe essa carretilha, que é uma carretilha com 11 rolamentos, para demonstrar para vocês que alguns rolamentos não tem tanta necessidade assim. Por exemplo, nos quinobres da manivela, nós temos aqui em cada quinobre 2 rolamentos. Então, só para movimentar os quinobres, nós já temos o emprego de 4 rolamentos, certo? Então, a gente imagina que são muitos rolamentos dentro e nem sempre são. Muitos desses rolamentos podem estar em partes que nem sempre vão fazer diferença. Principalmente se você é um pescador que utiliza para água salgada. Não é recomendado você ter uma carretilha com rolamento nos quinobres, devido ao acesso da sua mão molhada com água salgada. Isso pode danificar o interior do rolamento. Tanto é que alguns fabricantes têm lançado carretilhas aí com sistema de buchas, voltadas para o público que pesca em água salgada. Então observe essa questão dos rolamentos também, isso é muito interessante. Nem sempre uma carretilha com muitos rolamentos ela vai representar uma grande vantagem. Você tem que saber qual é a quantidade necessária ou o mínimo necessário para que você consiga ter um bom trabalho, um trabalho suave na sua carretilha. Outra questão que a gente vai abordar agora é o sistema de freio. Você pode ter freio centrífugo, freio magnético ou os dois atuando na mesma carretilha. É claro que eles não atuam simultaneamente, você vai ter que optar por um dos dois caso você adquirir alguma dessas carretilhas que tem 2 freios ao mesmo tempo aí. Esses freios eles são aplicados para cada pescador de acordo com o gosto. Existem pescadores que preferem freio magnético, outros preferem freio centrífugo. Aí você vai ter que decidir de acordo com o seu gosto. Não dá para eu determinar o que seria melhor. Mas eu, particularmente, prefiro freio centrífugo. Uma outra questão que a gente pode abordar agora é o freio drag. O
que é o freio drag? É a capacidade de tração que essa carretilha tem. Essa ou qualquer outra, né? As carretilhas têm. Então, esse freio drag ele determina a capacidade de tração. Existem carretilhas com freio drag de 8, 6, 5, e aí você vai ter que determinar qual é o freio drag que você precisa a partir do tipo de emprego que você vai dar para essa carretilha. Também é importante você observar isso. Se você pretende pescar peixes de pequeno porte, você não necessita de um freio drag muito grande. Mas se você pretende pescar peixes de médio a grande porte, já seria interessante você pegar uma carretilha com drag maior, ou até mesmo uma carretilha de perfil alto. Tudo vai depender do emprego que você pretende dar para essa carretilha. Então nós já falamos de velocidade de recolhimento, sistema de freio, quantidade de rolamentos e freio drag. São informações muito importantes que você deve observar no momento da compra de uma carretilha. Isso pode te ajudar e muito a comprar certo e equilibrar o seu material de acordo com a sua necessidade. Um outro ponto que você deve observar também é a capacidade de linha que essa carretilha suporta. E aí você vai ter que trabalhar com a capacidade voltada para a finalidade que você quer aplicar nessa carretilha. Então existem carretilhas com capacidades maiores, capacidades menores e capacidades intermediárias. Essas informações você pode constatar geralmente nos manuais ou nas caixas de carretilha. Se você compra pela internet, você pode consultar com o vendedor ou até mesmo nas lojas. Todos os vendedores têm acesso às informações e podem te passar de forma bem clara qual é a capacidade de linha. E essa capacidade de linha, ela varia de acordo com a espessura da linha e o tipo de linha que você pretende usar. Então você tem que observar essas questões, né? Às vezes uma carretilha suporta determinada quantidade de linha na bitola tal e outra capacidade em uma bitola menor. Então isso aí também está relacionado e você precisa dessa informação para equilibrar o seu material. Bacana? É interessante, caso você seja um pescador que utiliza muito para a água salgada, você priorizar equipamentos produzidos para essa finalidade. Por quê? Esse equipamento ele vai ter um tratamento marinizado nas partes internas mecânicas da carretilha e isso vai aumentar com certeza a vida útil e vai te dar muito menos trabalho com manutenção dessa carretilha. Tendo em vista que se a sua carretilha não possuir tratamento marinizado e você efetuar pescarias no mar, você deverá dispensar a ela uma quantidade maior de manutenções periódicas para evitar que esse desgaste acabe afetando no funcionamento da carretilha. Uma outra questão, ainda ligada nessa situação da água salgada, é que algumas carretilhas possuem tratamento marinizado nos rolamentos e outras possuem rolamentos de cerâmica. São diferentes. Ambos podem ser utilizados para a água salgada, mas é importante que você observe que existem diferenças entre eles. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo mais específico falando somente sobre rolamentos. Mas a princípio eu só vou citar para que vocês entendam que existem carretilhas com tratamento marinizado e existem carretilhas com tratamento marinizado e rolamentos cerâmicos. Bacana? Pessoal, basicamente essas informações são as informações principais que você precisa saber na hora de adquirir uma carretilha. Podem existir outras dúvidas. Se você tiver dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo de acordo com a necessidade de vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço e ótimas pescarias. Tchau, tchau!